Amém. Graça e paz. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Que bênção. Que bom que vocês aceitaram realmente esse chamado e vieram para estar na casa do Senhor hoje. Sei que foi de última hora essa convocação para fazer a reunião das 5 da tarde, mas tenho certeza, eu tenho a convicção no meu coração, tenho a convicção que algo muito grande vai ser destravado na tua vida hoje. Algo muito grande. Deus tem falado conosco durante todos esses dias, desde quinta-feira, sexta, sábado. Deus tem falado conosco. Deus tem ministrado as nossas vidas. Que está dando um eco. Mas não adianta nada recebermos tanta palavra se somente como que... Ok, foi bom toda a palavra que recebemos, mas e agora? Chegou a segunda-feira, chegou a terça-feira, voltamos para a nossa rotina. E Deus não quer que somente nós voltemos à nossa rotina. Deus quer realmente destravar coisas grandes para a vida de cada um que aqui está e para essa igreja. E Deus colocou uma palavra no meu coração muito forte. Apesar de ser muito simples essa primeira palavra, é uma palavra, como eu mencionei, onde vai destravar todas essas palavras que estamos escutando, e a segunda mensagem vai complementar esta primeira mensagem. Mas antes de eu trazer essa mensagem, eu quero saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Bem-vindos, obrigado por estarem conosco. Dá um forte aplauso para eles, queridos. Obrigado, são muito bem-vindos. Alguém mais nos visita desse lado? Aqui atrás, obrigado por estarem nos visitando, sejam bem-vindos. Dê um outro forte aplauso pela vida deles. Que bom que estão aqui conosco. Vamos fazer algo rapidamente antes de eu falar dos meus livros, antes de entrar na mensagem. Eu sei que a mensagem ela está sendo ministrada também ao vivo, e eu gostaria que rapidamente você pegue o seu celular, somente compartilhe aí para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, whatever, compartilha aí e já desliga o seu celular, coloca no bolso e esquece dele, verdade? Entra lá no YouTube da igreja, compartilha essa mensagem, a outra, e já esquece. E se você está aí assistindo desde casa, ainda dá tempo, corre aqui, depois dessa reunião temos outra 7 da noite, corra para estar conosco, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado agora e fala assim: Deus vai falar contigo hoje. Eu relutei com Deus porque Deus me havia dado uma palavra quando eu estava a caminho no avião, bem antes de sair de casa, 2 dias antes. Tenho passado um tempo muito intenso lá em Houston, e 2 dias antes Deus me colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra que eu vou pregar hoje também estava ardendo. Eu falei: Senhor, o que eu faço? E ontem de noite eu senti: faz 2 cultos, verdade? E a primeira palavra que eu quero estar ministrando, o tema é um tema que já vai chamar muita atenção. Todos querem saber o tema dessa mensagem? Só ela quer saber o tema, só escutei 2 ou 3. O tema da minha mensagem hoje é: você não é apto. Não era o que eu queria escutar, pastor. Eu queria aquela palavra de ânimo: você é apto, você consegue tudo, você pode. Como você vai dizer que você não é apto? Sim, você não é apto. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo 13. Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por permitirmos estar na Tua casa neste momento, Senhor. Pai, poderíamos estar em qualquer lugar neste momento, poderíamos estar na nossa casa descansando, Senhor, mas Senhor, o Senhor nos deu o fôlego de vida, o Senhor também nos colocou no nosso coração o arder e a vontade para poder estar aqui neste momento. E a minha oração, Pai, é que o Senhor venha falar conosco.
Que o Senhor venha, Senhor, ministrar as nossas vidas. Se a Tua presença não está aqui, Senhor, se a Tua voz, se a Tua palavra não flui, Senhor, em vão estamos neste lugar. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome controle agora. Tome controle da minha vida, tome controle da vida de cada um que está aqui, daqueles que estão nos assistindo. E eu oro, Pai, que toda distração, tudo que venha querer roubar a nossa atenção, para não receber esta palavra, Senhor, que caia por terra agora no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aqui nessa passagem, queridos, nós vemos os discípulos sendo confrontados. E eles estão sendo confrontados por pessoas muito religiosas, por pessoas que têm muito conhecimento. E essas pessoas, eles ficam admirados, mas dá uma olhada a expressão que eles usam, como eles falam a respeito desses discípulos. E eles falam assim, eles estavam admirados, eles disseram assim: mas esses homens são homens comuns. Homens comuns, repita comigo, homens comuns. Eram homens comuns como eu e você. E eles continuam assim, e eles não tinham nenhuma instrução. Eram homens sem instrução. Não era somente instrução religiosa. Não era somente falar assim, eles não tinham instrução religiosa. Entendam algo, esses discípulos, apesar de alguns sim terem alguma formação, um ser um contador, ou trabalhava ali na área financeira, um que outro, mas a maioria, entendemos que eles eram pescadores, eram homens de campo, eram homens que realmente talvez não tinham nem muita instrução de educação. Talvez não falavam muito bem. E isso chamou a atenção deles. Falaram assim, como é possível? Como é possível que esses homens comuns, esses homens sem instrução religiosa, estão fazendo isso? Mas daí eles falam no final assim, eles perceberam que eles caminharam com Jesus. Em Atos capítulo 9, no versículo 10 ao versículo 15, Atos capítulo 9, versículo 10 ao versículo 15, diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Agora nós vemos um pouquinho mais adiante, conta a história de outro homem, e fala da história de Saulo. Agora Saulo também é pego tendo um encontro com o Senhor Jesus. E ele, ao receber o encontro, a sua vida muda. E agora Deus fala com Ananias, presta atenção, Deus está falando com o homem, e está falando assim: Ananias, vai lá e fala, vai lá e ora, impõe as mãos sobre esse homem chamado Saulo. E Ananias falou assim: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor está falando? O Senhor sabe quem é Saulo? O Senhor tem certeza? Porque o Senhor sabe o que Saulo... Como Ananias esqueceu da soberania de Deus e começa a questionar a Deus, falando assim: Deus, dá uma olhada a tudo que esse homem já fez. Senhor, este homem não é apto. Ele não é apto, Senhor. Os líderes religiosos olharam para Pedro, olharam para os discípulos e falaram assim: esses homens não são aptos em fazer o que estão fazendo. E quantas pessoas não olham para nós e falam: você não é apto. Queridos, como mencionei, se vocês entenderem o que eu vou ministrar, o que eu estou ministrando aqui agora, e a segunda mensagem, vocês não têm ideia o tanto que vai ser destravado na tua vida.
tantos complexos, tantos temores que vocês têm, porque vocês falam, não são aptos. E eu quero dizer, vocês não são aptos. Mas pastor, o senhor não está me ajudando em nada. Eu tenho esse complexo, o senhor está falando que eu já me sinto que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou apto. E o senhor está dizendo que eu não sou apto. Sim, você não é apto. E você vai escutar muitas pessoas durante toda a sua trajetória. Enquanto você estiver vivo, você vai escutar pessoas olhando para você e dizendo, você não é apto para fazer o que você está fazendo. Um pouquinho mais adiante, em Atos capítulo 9, agora no versículo 26. Atos capítulo 9, versículo 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, preste atenção, agora Saulo está em Jerusalém. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Agora os apóstolos também olham para Saulo e falam assim, não, eu não creio, tem alguma coisa aqui errado, esse homem realmente, eu não creio, ele tem aí talvez uma motivação errônea, algo errado, algo não me cheira bem. E eles não acreditavam realmente em Saulo. Agora preste atenção, Ananias havia recebido uma palavra de Deus dizendo assim, sabe o que, Ananias? Esse homem, qual você está falando que ele não é apto, esse homem vai falar diante de reis, esse homem vai falar diante dos gentis, esse homem vai falar diante de todas as nações. Você crê que essas palavras que Deus havia falado para Ananias não havia chegado diante dos discípulos em Jerusalém? Com certeza. Todos conheciam Saulo, sabiam o que Saulo estava fazendo. Mas por mais que Deus estava falando o que ia fazer através da vida de Saulo, os homens não criam. Os homens falavam assim, você não é apto. E agora nós vemos que é interessante, porque os próprios discípulos que estavam sofrendo esses complexos dos religiosos daquele tempo, dizendo que eles não eram aptos, eles mesmos estão fazendo o mesmo agora com o povo de Deus, com os cristãos. Agora o que me chama mais atenção, que não importa onde você está na vida, você pode já ter começado o seu negócio, você já pode estar fazendo milhões, ganhando milhões de dólares, sempre vai chegar alguém para você e dizer, você não é apto. Por quê? Porque na realidade você não é. 2 Coríntios capítulo 11, Coríntios capítulo 11, versículo 5. Diz assim, contudo, não me considero em nada inferior aos tais super apóstolos que ensinam essas coisas. Dá uma olhada com o apóstolo Paulo, que fundou, que começou, que plantou a igreja de Coríntios, ele tendo que estar se justificando, ele está agora explicando para os demais quem ele é, porque as pessoas estavam chegando lá e assim, esse Paulo que começou a igreja aqui, eu sei que ele começou, eu sei que aconteceu algumas coisinhas aqui, mas ele não é tudo isso, na verdade ele não é capaz, nós somos os super apóstolos. E ele tem que defender agora o seu chamado. Diz aqui, olha o que ele diz assim, contudo não me considero nada inferior. Porque estavam dizendo, o apóstolo Paulo, esse homem chamado Paulo, ele não é tudo isso. Pastor Erivelto, você pode ter uma igreja de 5.000 pessoas, e as pessoas vão vir ainda, e eu assim, não sei como ele conseguiu, porque ele não é apto. Não sei de onde você conseguiu dinheiro, porque você não é apto. Não importa onde você está, seja ministerialmente, seja no trabalho, sempre vai ter alguém olhando para você e dizendo, você não é apto. A minha história, eu lembro quando eu recebi o chamado de Deus na minha vida. Eu sei que talvez alguns já escutaram um pouquinho, mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Eu era um jovem, e Deus começa a ministrar no meu coração. Eu sabia que eu tinha algo diante de Deus, eu tinha algo que tinha que fazer.
E eu vou completar um pouquinho mais na questão de propósito na segunda mensagem. Mas eu não sabia o que era, e eu comecei a buscar a Deus, eu falava assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu casei muito jovem, eu tinha 21 anos de idade, minha esposa tinha 19, nós não tínhamos muitas condições financeiras, mas éramos apaixonados por Deus. Eu me lembro que a igreja que eu congregava, ela ficava, não era tão longe, mas ela era contramão. Se eu fosse de ônibus, eu tinha que pegar 2, 3 conduções para chegar ao teu lugar. E eu me lembro que eu e minha esposa, nós não tínhamos carro na época, éramos noivos, nós caminhávamos para ir à igreja. 1 hora caminhava ir para a igreja. Eu não tinha carro, eu tinha uma moto, depois eu vendi a moto, estava no processo de casamento, daí eu tinha o carro, enfim. Mas nós não tínhamos muito. Me converti, estava naquele fogo, naquela paixão, e eu buscando a Deus. E Deus ministra no meu coração, Deus fala comigo, e Deus fala assim: eu vou te levar para a Índia. Eu nunca tinha escutado falar de Índia. E Deus disse: eu vou te levar para a Índia, para mostrar para aquele povo que somente existe um Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a história. Nesse desejo de querer escutar a Deus, de querer saber o meu propósito, eu fui alugar um filme para ver, queria me distrair num sábado, e acabei alugando um filme, era um documentário que falava sobre a Índia, e ali mostrava um homem chamado Sai Baba. Era um guru que fazia muitos milagres, fazia pó de ouro aparecer, tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas, e eram milhões de pessoas seguindo esse homem. E eu fiquei admirado olhando tudo isso, e daí olhando todos os deuses. Na Índia se adora 33 milhões de deuses, e olhando tudo aquilo e vendo isso, eu falava assim: meu Deus, o que é isso? Então foi justamente naquela hora, vendo aquele documentário, Deus falou no meu coração. E como sei que foi Deus? Porque foi uma convicção que não tem homem, e não tem como você explicar, não tem homem que possa dizer: ah, não foi Deus. Eu sabia que era Deus. E Deus falou para mim: eu vou te levar para essa nação, para mostrar que somente existe um Deus. E foi justamente na época que eu estava com 6 meses de casado, 7 meses de casado, então eu era muito novinho, 22 anos. E eu lembro que eu fui falar para o pastor, que era o meu pastor naquela época, e ele olhou para mim e falou assim: o que, Gustavo, como que... Eu sei o que passou na cabeça dele. Você é um jovem, é só coisa da sua cabeça. E Gustavo, acho que você nem sabe o que você está falando. Índia, você não é apto. Você não é apto. Mas eu sabia que era Deus. E eu acreditei naquela palavra. Enquanto os homens olhavam para mim e davam risada da minha cara. Vocês não têm ideia tudo que eu passei na minha vida. Vocês não têm ideia quantas pessoas olharam na minha cara e deram risada da minha cara. Burlaram de mim. E falava: você não é apto. Talvez não usava essa expressão, mas era o que queriam dizer. Mas eu sabia, e eu continuei declarando. Passaram 6 meses e eu falava: eu vou ir para a Índia, eu vou ir para a Índia. Passaram um ano, eu vou ir para a Índia. E eu me lembro que alguém escutou o pastor, que era o meu pastor, falando assim: isso é coisa de jovem, é uma emoção, logo logo o Gustavo vai esquecer isso, vai passar e não vai acontecer nada. Eu criei na palavra. Chegou um momento que realmente começou a entrar, a palavra começou a se cumprir. Eu encontrei o líder apostólico da organização que eu fazia parte. Eu falei para ele desse chamado, e ele falou assim: Gustavo, se você realmente tem esse chamado, nós vamos apoiar. Não era que era apoiar financeiramente, eles estavam assim: vamos apoiar no que você está falando, que você crê. Mas como eu disse, eles falaram assim: será que ele é apto? E eles falaram assim: bem, vamos fazer o seguinte, Gustavo, porque a Índia é muito longe. Você conhece alguma coisa da Índia? Eu falei assim: não conheço nada. Se lembra, não tinha internet, ou a internet não tinha o poder como tem hoje. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova, porque quando a pessoa fala que você não é apto, quer colocar você à prova. Ele falou assim: vamos fazer uma prova, vamos fazer algo.
Vai para o México. Ali no México você vai passar por um período de transição, para ver você realmente como é questão cultural, para ver se você se adapta culturalmente, e você tem uma missão, você tem que começar uma igreja entre os indígenas ali no México. Se você fizer isso, nós vamos ver que você está apto. Usaram essa palavra, vamos ver que você está apto. Eu não sabia o espanhol, eu não sabia inglês. Fui para o México. Cheguei no México, a igreja que me recebeu, as pessoas que me receberam com muito carinho. E eles, na chegada, fizeram, quando eu cheguei na casa onde eu ia ficar hospedado, fizeram uma comida típica dali do México, chamado pozole. Queridos, eu olhei para aquela comida, eu falei, meu Deus, eu não vou comer isso. Eu não sei se vocês conhecem alguma pessoa fresca para comer. Vocês conhecem alguma pessoa fresca para comer? Quem conhece a pessoa que é fresca, nojenta para comer? Eu sou essa pessoa. Eu sou fresco. Eu como com meus olhos. Se meus olhos veem e eu não gosto, eu não como. Eu não sou apto para missões. Eu sou desqualificado para missões. E era isso que eu escutava das pessoas. Como você vai ser um missionário se você não come de tudo? Deixa eu retroceder um pouquinho. Antes de ir para o México, eles disseram, vamos fazer o seguinte, tem um preparamento missionário. E me mandaram, acabei indo para Goiânia, para uma escola de missões que tinha em Goiânia. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, em apartamento. E cheguei ali em Goiânia, ali no campo, e tinha que fazer coisas ali que eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. Eu acho que a primeira galinha que eu vi na minha vida foi na caixinha de caldo quinó. Mas aí ali eu comecei a ver realmente que era uma galinha. Enfim, eu comecei a fazer coisas que eu não tinha que fazer, e eu via as pessoas sempre me provando, olhando para mim e dizendo assim, você não é apto. E eu lembro na época... Eu já, apesar de eu ter, na época já estava com 24 anos, se demoraram 3 anos, desde quando eu recebi meu chamado, até que eu começasse realmente a caminhar nesse propósito. E todos falando, você não é apto. E eu ali, 24 anos, mas já casado, e aqueles jovenzinhos de 16 anos, 15 anos, dando ordem em mim. Imagina, eu saí do exército, eu era sargento do exército, recebendo ordem dos menininhos de 15 anos, 16 anos. E eu falei assim, Senhor, eu estou aqui, vou te obedecer, tudo. E eu lembro que havia um cano que estava entupido. E ali no ralo, começou a sair água. E eles falaram assim, Gustavo, vai lá e desentope esse ralo, esse cano. E eu falei assim, ok, fui para uma pessoa, falei assim, alguém tem alguma luva plástica para colocar a mão ali? Eu não vou meter a mão ali. E falou assim, não, você se vira. Mas como eu falei tudo, eu olhava na cara dessas pessoas como querendo me provar e dizendo, você não é apto para estar aqui. Nem nessa escola você é apto. E eu peguei uma sacola plástica, enrolei como uma luva, enfiei a mão ali naquele lugar e senti como uns negócios, assim, um negócio mole, esquisito. Apertei e comecei a puxar uma ratazana, queridos, já em decomposição. E quando eu estou puxando, a água começa a espirrar, começa a cair na minha cara, aquela água suja, com aquela ratazana, não sei o que. E eu olhava aquelas pessoas dando risada da minha cara. E eles riam e falavam assim, esse menino não é apto. Como que ele quer ir para as missões? Daí vamos lá, vamos proceder aqui. Chego lá no México, eu estou agora comendo essa comida, e como eu disse, eu não sou apto. Eu sou fresco, eu sou enjoado. E eles olhavam para mim e falavam assim, o que você está fazendo aqui? Eu escutei os mexicanos falando para mim, o que você está fazendo aqui? Você não fala o espanhol, você não come, o que você está fazendo aqui? Daí no outro dia, eles querendo me agradar, às 7 horas da manhã, ou bem, no mesmo dia eles falaram assim, nós vamos te levar para comer num lugar, tomar um café da manhã bom. E eu falei assim, um café da manhã bom brasileiro. Eu falei assim, eu vou tomar um café com leite forte, eu vou comer muito pão, para aguentar durante todo o dia, para ficar sem comer. Chegando no café da manhã, às 7 horas da manhã, não estou brincando, querido, 7 horas da manhã,
Eles me levam num restaurante, eu começo a sentir um cheiro forte. Eu falei assim, isso aqui não é uma padaria. E um cheiro forte, de repente vem a comida. Menudo. Menudo é dobradinha ou buchada. Meu Deus, eu não como isso nem se eu tiver de jejum por meses. E eu começo a tomar aquela água ali, e eu falo assim, Deus tem misericórdia de mim. E eu só tomava assim, a sopinha, assim, aquele negócio, assim, eu não aguentei, eu deixei ali, e eu olhava, eu via o olhar de desprezo daquelas pessoas para mim, para minha esposa, falando assim, você não é apto. Você não é apto. Enfim, fomos para os povoados indígenas, começamos ali a trabalhar, começamos a conhecer uma família indígena. Essa família indígena já tinha escutado falar algo do Evangelho, então nós fomos ali, começamos a fazer um culto no lar dessa pessoa, as pessoas começaram a ser salvas. Enfim, o Evangelho chegou naquele povoado, as pessoas foram salvas. Vou adiantar aqui, então foi aquela maravilha, foram todos salvos, e que bênção, e muitas pessoas começaram a vir. Então nesse período de 1 ano que eu estive entre México e Guatemala, eu não somente abri uma igreja entre os indígenas, mas eu abri 2 igrejas. Então todos olharam para mim e falaram assim, a liderança que eu fazia parte olhou para mim e falou assim, bem, a gente acha que ele não é apto, mas ele está cumprindo o que nós pedimos para ele. Daí de novo, ele me levou para conhecer um indiano. Nesse tempo eu estava morando no México, e tinha um indiano que ele morava na Califórnia, mas tinha o seu ministério no norte da Índia. E ele me levou ali para conhecer esse homem na fronteira. Eu não tinha visto, fui ali na fronteira, e eu deslumbrado em ver aquele homem, e o homem, só que eu não falava inglês, mal falava o espanhol. E o homem ali assim, meio assim, ok, você quer ir para a Índia? Que bom, com o tradutor, né? Ele perguntou assim, mas como você vai para a Índia se você não fala o inglês? Eu falei assim, Deus falou comigo. Bem, eu acho que se você vai para a Índia, você tem que pelo menos saber o inglês. Então daí o líder, naquela época, olha para mim e fala assim, Gustavo, você escutou. Você não é apto para ir para a Índia. Você tem que saber o inglês. Eu falei assim, eu vou aprender o inglês. Bem, quando você aprender o inglês, a gente te envia. Eu comprei um livro, e eu comecei a autoestudar inglês. Comecei a estudar, e difícil na minha cabeça. Queridos, eu estudei numa escola pública, uma escola naquele tempo, não sei se aqui no Rio acontecia isso, mas é uma escola pública, igual qualquer escola pública. Mas aqueles anos que eu estudei, a 5ª e a 6ª série, que assim era como falava antes, né? A 5ª e a 6ª série era francês, e a 7ª e 8ª era inglês. Eu não aprendi nem francês e nem inglês. Eu não aprendi nem o verbo to be, eu não sabia nada de inglês. Então eu começo agora e pego aquele livro, e estou forçando a minha mente, falando, Deus me ajuda. E todos olhando para mim, falando assim, você não é apto, você não é apto. E vou para uma escola, consigo uma inscrição numa escola, um intensivo de 2 meses. E eu chego naquela escola, eu faço ali uma prova, tinha um nível entre 1 até o nível 9. Então você faz uma prova para ver qual o nível de que você vai entrar nesse intensivo em inglês. E eu pego, eu entro ali, faço aquela prova e vejo o resultado. Me animei muito com o resultado. O resultado foi que eu entrei no -1, não existia o meu nível. Não existia. Sinceramente, a diretora veio e falou assim, me desculpa, mas você não tem nível. Você não sabe, eu não tenho aonde te colocar. Agora existe um mais avançado, o nível 1. O nível 1 era o mais avançado para mim. Tem um nível 1. Se você quiser tentar e ver como sai, tudo bem. Eu falei assim, não, eu vou entrar. E eu entrei. Eu me esforcei. Chorava, falava assim, Deus me ajuda. E todos ao meu redor, aqui no Brasil, no México, onde eu havia passado, eu sabia que havia pessoas dizendo assim, ele não vai ir para a Índia, porque ele não é capaz, ele não é apto. Eu estudei esses 2 meses, me esforcei o máximo,
Eu conheci ali um coreano, então eu me juntei com esse coreano, porque como era na fronteira entre os Estados Unidos e o México, então todo mundo da minha classe ali falava espanhol. Eu falei assim, eu não posso falar com essas pessoas, porque senão eles vão ficar falando espanhol comigo. Eu me juntei com esse coreano. Agora imagina o inglês de um coreano que não sabe falar inglês também. O nível. E ali a gente tentava se comunicar, eu tentava comunicar a ele. Eu fiquei tão bom em entender o inglês dele, que eu comecei a traduzir o inglês dele para a professora. Enfim, eu pego o básico do inglês, mas é o básico mesmo. Qual é o seu nome? A cidade onde você nasceu? Assim, o básico dos básicos dos básicos. E eu falei para o meu líder, assim, eu estou apto, eu estou pronto. Ele olhou para mim assim, Gustavo, você não está apto. Não, eu estou, pode me enviar, eu estou. Enfim, de tanto eu pressionar, de tanto eu falar, de tanto que era a minha convicção, esse homem falou assim, ok. Então eu voltei para o Brasil, para me despedir da minha família, porque eu fui realmente e queimei todos os barcos, assim, eu fui para viver na Índia o resto da minha vida. Então eu vim me despedir da minha família, vim aplicar para o visto americano, porque eu ia pelos Estados Unidos. E eu lembro que eu estava no aeroporto agora, já pronto de sair com a minha esposa, com a minha filha pequenininha. E chegou um pastor que era conhecido, na época era amigo meu, eu queria que era amigo meu. Esse pastor chega, ele me dá um abraço, assim, no aeroporto já, com a minha passagem na mão, passaporte, já a ponto de abordar, entrar ali na sala. Esse pastor me abraça, e ele fala assim, Gustavo, me desculpa, mas eu tenho que falar o que eu vou te falar. O que é? E ele fala assim, eu não te dou 6 meses, para você voltar frustrado e sem ganhar nenhuma alma, porque você não é apto. E realmente eu não sou apto. Eu não sabia os idiomas, era fresco para comer, eu sou fresco e enjoado para comer. Não sou apto. E eu fui com aquelas palavras para a Índia. Vocês, como eu mencionei, vocês não têm ideia quantas burlas, quantas risadas eu escutei. Eu vi as pessoas dando risada nas minhas costas, dizendo, ele está crendo que ele vai fazer isso, ele não vai fazer. Chegou na Índia, se lembra, eu tinha conhecido esse indiano na fronteira dos Estados Unidos com o México, do lado da Califórnia. E esse homem tinha uma universidade muito grande, numa cidade chamada Dehradun. Então eu chego nessa cidade, eram puros doutores teológicos, eram puras pessoas assim, um PhD e todos. E eu chego ali, como eu falei, eu não conhecia nada da cultura indiana, nada. O indiano, ele gosta de estudar muito, ele se acha muito superior. E agora eu chego ali, e eu estou ali naquela universidade, naqueles primeiros meses com a minha esposa. E eu vejo aqueles homens chegando para mim, agora os indianos, e falam assim, Gustavo, o que você veio fazer aqui? Você veio aprender o inglês aqui? Eu falei assim, não, eu vim servir a Deus. Não, você não pode, você não tem condições para servir a Deus aqui, você não sabe nenhum inglês. Só que o indiano, ele é um pouquinho diferente, talvez o latino é um pouquinho mais discreto, ele dá risada na tua cara, mas pelas costas, assim, você sabe, né, que estão dando risada nas suas costas. Eles davam risada na minha cara. Davam risada na minha cara, assim, você não pode estar aqui, você não sabe o inglês. Porque como eu falei, eu sabia somente o básico. Eu sabia falar o meu nome, qual era o meu nome, e a pronunciação ainda muito mal. Mas eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu sabia que eu não era apto, mas eu sabia que Deus tinha me chamado. E agora eu estou ali na Índia, eu estou por 3 meses sofrendo bullying, literalmente bullying, desses homens religiosos, dando risada na minha cara, falando que eu não tinha condições, eu não tinha condição financeira, não sabia do idioma, não sabia nada, e esses homens fazendo bullying de mim. Tinha essa palavra desse pastor, dizendo, você vai voltar frustrado em 6 meses sem ganhar nenhuma alma. E eu vou para uma cidade chamada Varanasi, fui ali para conhecer junto com esse teólogo que estava nos Estados Unidos, que me convidou. E quando eu chego nessa cidade, Deus me faz lembrar algumas visões, alguns sonhos que eu tinha tido meses antes de chegar ali. E Deus fala assim, este é o lugar. Eu olho para esse homem e falo assim,
esse é o lugar que Deus me chamou. E ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. E eu voltei pela minha esposa, a minha filha, e mudei para essa cidade, sem conhecer ninguém. Não sabia o que era a cidade, não tinha ideia, e eu fui ali. Cheguei naquela cidade e depois eu começo a descobrir que era a cidade santa do hinduísmo. Meus amados, vocês não têm ideia o que é esta cidade. Sabe, Aparecida do Norte é como se fosse, põe Aparecida do Norte mais 1000 vezes mais religiosa, mas para o hinduísmo e não para o catolicismo. É uma cidade muito forte e religiosa para o hinduísmo. E eu estou ali agora, e eu começo assim a falar, Deus, eu não sou apto, eu não falo o idioma, eu não falo inglês direito. Agora eu estou num país que não é o inglês a língua realmente, a língua que é o hindi. Na cidade onde eu estava, onde nós trabalhamos, é o hindi, é o Bhojpuri, é o Urdu, são 3 idiomas, ou 2 idiomas e um dialeto. Eu falo assim, Deus, eu não tenho como eu fazer nada aqui. Não existe, eu não sei quantos de vocês, eu estou falando da minha vida, mas eu não sei quantos de vocês estão pensando em vocês mesmos, em quantas coisas vocês já escutaram de pessoas dizendo, vocês não é apta, e vocês acreditaram nessa palavra. Quantos de vocês já não sofreram isso? No seu trabalho, na escola, no seu chamado, as pessoas dizendo, você não é apta. Você sabe que Deus te chamou para pregar a palavra, mas você fala assim, Deus, eu não sou apto. Você sabe que Deus te chamou para o mundo de negócio, fala assim, Deus, eu não sou apto. Dá uma olhada na minha família, eu não sou apto. E realmente você não é apto. Mas Deus não está buscando aqueles que são aptos, Deus está buscando aqueles que são disponíveis. Porque existem muitos que são aptos, mas não estão disponíveis. Existem muitas pessoas que não são nojentas para comer, mas não saem da sua casa. Existem muitas pessoas que sabem todos os idiomas, mas somente querem ir para os lugares de turismo, não quer fazer o que Deus está chamando para fazer. Você pode achar que você é apto para muitas coisas, mas se você não está disponível, nada adianta. Deus não busca os que são aptos, Deus está buscando aqueles que são disponíveis. E um dia eu falei para Deus, Deus, eu realmente não sou apto, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Um jovem de 21 anos que escutou Deus falando com ele em frente a uma televisão, dizendo que ele iria para a Índia e que iria mostrar para aquela nação que somente existia um Deus. Agora eu estou na Índia, só que eu vejo que tudo que eu tinha aprendido, eu sempre amei falar de Jesus. Desde a minha conversão, eu sempre evangelizei, sempre andava com folhetos, sempre falava de Jesus para todas as pessoas. Mas ali não existia. Tudo que eu aprendi teologicamente, tudo que eu aprendi de escola de missões, de evangelismo, pegava aquilo e jogava no lixo, porque não servia para nada ali na Índia. Eu estou num lugar de perseguição, eu estou num lugar onde eu não tenho o acesso de falar de Jesus em público, as pessoas iriam me apedrejar, iriam me matar, eu não sabia o idioma, e agora eu estou ali naquele lugar, Deus, o que eu faço? E eu estou ali agora na Índia, sem saber o que fazer, somente com aquele chamado de Deus. Eu aluguei uma casa, e ali naquela casa, eu buscava Deus, só que o dono, ele morava no primeiro andar, eu morava no térreo, e havia um outro inquilino que morava nos fundos, e esse dono da casa, ele era diretor da escola de hinduísmo ali na cidade de Varanasi, e esse homem todo dia batia na porta da minha casa e falava assim, o que você está fazendo aqui? Você não veio evangelizar, você não é missionário, e eu tentando de justificar o que eu era, eu falei, não, eu estou aqui porque eu sou comerciante, eu vou exportar seda daqui da Índia. Enfim, comecei a comprar algumas coisas ali, aluguei um outro quarto, e eu ia para esse lugar sozinho, todos os dias, eu ia lá e eu chorava diante de Deus, falava assim, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sou apto, eu não tenho o idioma, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Mas eu estava disponível, eu estava ali com a minha família, e eu me lembro uma noite, depois de 3 meses nessa cidade, numa noite Deus começa a falar comigo,
Deus começa a me dar uma revelação de como iria ser tudo, de como seriam as igrejas, e Deus fala assim: eu vou começar a abrir portas para você. Mas nesse recorrer, enquanto isso não acontecia, eu lembro que agora eu estou naquela casa. A Índia, Varanasi, chega a 48 graus. 48 graus sem ar condicionado. Minha esposa, uma guerreira, ela falou assim: meu amor, a Natália já está crescendo, eu quero ter outro filho. Eu falei: você tem certeza que você quer ter outro filho? Ela: sim, eu quero ter outro filho. Então ela estava grávida, ali em Varanasi, ficou grávida. E quando a gente morava ali naquela casa, nós não tínhamos condições financeiras, tínhamos somente uma cama grande, e dormia todo mundo ali, dormia eu, a minha filhinha, a minha esposa. E numa noite, apesar de todas essas frustrações, numa noite, entrou um rato na casa. Mas um rato que vocês não têm ideia, assim, um rato que vocês nunca viram, era um rato indiano. Entra um rato na casa, e esse rato, daí nós descobrimos porque o dono alugava a parte do térreo e não de cima, apesar de cima ser mais quente, porque aquela região estava infestada de ratos. Esse rato, ele entra na casa, ele sobe na cama, ele passa pela barriga da minha esposa grávida, passa sobre a minha filhinha que tinha 2 anos e meio já naquela época, para 3 anos, e quando chega em mim, morde a minha perna. Imagina tudo o que eu passei, queridos. Agora deixa eu te falar algo que vai te surpreender. Depois de meia hora que o rato me mordeu, o rato morreu. Eu não estou brincando, queridos. O rato, depois de meia hora, morreu. Nós demos tanta paulada nesse rato, tanta paulada. Enfim, mas com aquele temor, porque o rato na Índia é Deus, e aquele temor de jogar o rato na rua, o que nós vamos fazer? E se verem que morreu o rato, enfim, queridos, na Índia eu fui mordido por rato, fui mordido por macaco, enfim, e tudo isso. E eu me lembro, no dia seguinte, com toda essa frustração, esse homem tocando na porta da minha casa, falando de mim, a pressão das pessoas dizendo que eu não iria conseguir, agora o rato me morde. E eu me lembro escrevendo uma mensagem para os meus conhecidos, para os meus amigos, assim: orem por mim, por favor, orem por nós, as coisas estão difíceis, tudo. E eu lembro de ter recebido uma resposta dessa maneira, assim, a pessoa que me escreveu disse assim: Gustavo, o que está acontecendo com você? Você parece até estar deprimido. E começa ali a me avacalhar aquele homem, começa ali a falar um monte para mim. Passaram uns meses, o que Deus tinha falado para mim começa a ocorrer. Eu fiz amizade com um homem católico, esse homem falava um pouco de inglês, e eu falava um pouco de inglês. E um dia, quando Deus me deu aquela palavra, no dia seguinte praticamente, eu encontro esse homem, e esse homem fala assim: Gustavo, uma pessoa me ligou de um vilarejo que tem uma pessoa doente, você poderia orar por ela? Na hora eu lembrei, Deus começou a abrir as portas. Eu falei assim. Então eu cheguei naquele vilarejo com ele, e esse homem que mal falava inglês, eu que mal falava inglês, ele começa agora a me traduzir do inglês para o Bhojpuri, porque esse vilarejo falava esse dialeto. E eu começo ali agora a falar de Jesus, e aquelas pessoas ali sem entenderem nada. E quando eu oro pela menina, a menina não estava doente, ela estava endemoniada, se manifesta o demônio, e a menina é liberta, e eu orando em português, e a menina é liberta, começa um revoluço, algo ali naquele vilarejo, as pessoas se convertem a Jesus, e ali nós começamos a nossa primeira igreja. Daí começou a fama de Jesus se espalhar, e passaram uns meses mais. Uma outra pessoa me convida e fala assim: você poderia vir à minha casa? Ali a gente já estava sofrendo perseguição, a polícia vindo na nossa casa. Enfim, chego naquele lugar, e a razão que eu fui convidado ali é porque a mãe desse homem que me convidou, ele dizia que ela estava sendo atormentada, e que esse demônio jogava ela no chão e queria matar ela. Só que quando eu cheguei ali,
Tinha mais ou menos umas 50 pessoas naquele lugar. E as pessoas correram na minha direção. Quando eu desci da moto, eles correram e começaram a se prostrar diante de mim, porque para eles o homem é Deus. E quando eles falaram, um homem que vai expulsar um demônio, eu disse assim, esse homem é Deus. E eu fiquei com aquilo no coração, falei assim, não, por favor, parem. E eles não paravam, e vinha um atrás do outro, e se prostravam, e beijavam os meus pés. E eu falava assim, por favor, parem, e nada parava. Até que eu falei assim, eu quero falar com vocês. E quando eu falei que queria falar com eles, então todos ficaram quietos, se sentaram. E por vários minutos eu comecei a exaltar a Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. E eu falei assim, eu não sou ninguém, eu não sou nada, somente Jesus, 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 Jesus e Jesus. Eu fiz duas coisas que eu não faço. Primeira delas, eu ofendi eles. Chegou um momento que eu olhei para eles e falei assim, vocês querem saber de uma coisa? Todos esses deuses que vocês adoram do hinduísmo não são deuses, são demônios. Quando eu falei isso, eles começaram a olhar feio. Eu pensei que eles iam ali e começaram a me apedrejar, mas ficaram assim, desconfiados. Daí eu fiz a segunda coisa, perguntei se alguém queria entregar a vida a Jesus. Ninguém levantou a mão. Estavam ofendidos comigo. E eu falei assim, posso orar por vocês? Eles fizeram assim, como mexeram os ombros. E quando eu comecei a orar, não somente a mãe desse rapaz, mas dentro desses 50, creio que uma dúzia de pessoas ali começaram a se manifestar demônios. E eu parei. Eu não tinha colocado as minhas mãos sobre ninguém, eu somente estava orando do púlpito. Ou do púlpito não, está ali da frente onde eu estava. E a mãe desse rapaz começou a gritar com uma voz muito alta, e começou a dizer Shiva, Vishna, e começou a dizer os nomes dos deuses do hinduísmo. Eu não entendia. Então eu perguntei para essa pessoa que me estava traduzindo, eu falei assim, o que está dizendo? E falando assim, eu sou o Deus tal, eu sou o Deus tal, eu sou o Deus tal, e falava o nome dos deuses. Então todos estavam assustados olhando para mim, e eu falei assim, olhem todos para mim. Eu vou provar para vocês hoje, que esses não são deuses, mas são demônios, e somente Jesus Cristo é Deus. E eu começo a orar, e as pessoas que estão endemoniadas começam a ser livres no nome de Jesus. E eu deixei a mãe desse homem por último. E quando eu expulso o demônio que estava sobre essa mulher, todos eles veem o poder de Jesus Cristo. Agora eu falo assim, quantos de vocês hoje querem renunciar os seus deuses e entregar a sua vida para Jesus Cristo? Todos levantaram as mãos. Vocês me dão alguns minutos mais? Chegou o momento do primeiro batismo. O rio Ganges é um rio sagrado para os hindus. Os hindus, eles vão no rio Ganges para purificar os seus pecados. Então imagina, eles creem que são pessoas más e tem que ir lá mergulhar para se purificar dos pecados. Deus fala para mim, o seu primeiro batismo vai ser no Ganges. Eu falei assim, Deus, eu não posso fazer isso. Eu comecei falei, Deus, eu não posso, como eu vou batizar essas pessoas no Ganges? E já vi ali várias pessoas para serem batizadas. E eu comecei a explicar sobre o batismo. E eu falei assim, gente, nós vamos se batizar no Ganges, mas não porque o Ganges é santo. O Ganges é um rio normal. E eu tento explicar. Chegou o dia do batismo. Eu vou bem longe aonde estão o povo que realmente vai lá para se banhar no rio, para não ser apedrejado, para não ter nenhum problema. Nós vamos num lugar um pouquinho mais distante do Ganges. E o rio Ganges é um rio sujo, querido, nem vou entrar nisso agora. E eu vejo todas aquelas pessoas, eu não me lembro o número de pessoas. Eram mais de 30 pessoas que iam se batizar. E eu vejo os homens chegando com algumas, sabe essas bolsas plásticas negras, grandes. Alguns homens vieram com algumas dessas bolsas, sacolas. E olhando aquelas sacolas, eu falei assim, bem, deve ser roupa, porque vão se batizar e vão trocar de roupa. Então, começa o batismo, eu chamo todas as mulheres. Elas começam a entrar no rio, eu batizo a primeira, batizo a segunda. Quando eu estou batizando a terceira, eu vejo os homens pegando essas sacolas negras, e eles começam a andar um pouquinho mais distante. Eles começam a andar como 10 metros da onde eu estou. Então eu paro de batizar e eu fico olhando, eu vejo assim, o que é isso? E eles param, abrem as bolsas, essas sacolas, e ali eles estavam trazendo todos os seus ídolos, todos os quadros dos deuses da Índia.
Então eles começam a quebrar ali os quadros, e eles começam a jogar fora, renunciando todos os deuses do hinduísmo e falando que somente Jesus é Deus. Naquele momento eu lembrei o sonho que Deus me havia dito, assim: eu vou te levar para este lugar, para mostrar que somente existe um Deus. E eu vi tudo se cumprindo, não porque eu sou apto, mas porque eu estava disponível. Você não é apto para o que Deus está chamando. Deus está buscando aqueles que são disponíveis. Gabriel, será que você poderia mostrar esse vídeo? Quero terminar com esse vídeo, queridos. Se lembre que antes de eu sair da Índia, um homem veio... Dá uma pausa só por um momento. Pode já apagar as luzes, não tem problema. Antes de eu sair do Brasil, um homem me disse, falou assim: Gustavo, você vai voltar em 6 meses frustrado, sem ganhar nenhuma alma. E talvez vocês já escutaram isso, mas eu não acreditei nessas palavras. E dá uma olhada no que aconteceu. The question was raised as my conscience fell, a silly little lie. It didn't mean much, but it lingers still in the corners of my mind. Still you call me to walk on the edge of this world, to spread my dreams and fly. But the future's so far, my heart is so frail, I think I'd rather stay inside. But you love me anyway. It's like nothing in life that I've ever known. Yes, you love me anyway. Oh Lord, how you love me, how you love me. It took more than my strength to simply be still, to seek but never find. All the reasons we change, the reasons I doubt, and why do loved ones have to die? But you love me anyway. It's like nothing in life that I've ever known. Yes, you love me anyway. Oh Lord, how you love me. I am the thorn in your crown, but you love me anyway. Todas essas pessoas que vocês viram, eles adoravam 33 milhões de deuses. Mas Deus usou um homem incapaz, um homem que não era apto. E eu acreditei no que Deus falou para mim. Não sabia idioma, nojento para comer, não tinha condições financeiras. Mas eu falei: Deus, eis-me aqui. E todas essas pessoas que vocês viram foram salvas, alcançadas, porque nós cremos. Não em nós, não em mim, porque realmente eu não sou apto, mas é o meu Deus que me capacita. Hoje nós temos mais de 120 igrejas na Índia. Milhares e milhares de pessoas foram salvas. Começamos um lar para meninas que são abandonadas, e mais de 450 meninas foram resgatadas e passaram pelo Hope Home. Tudo porque um dia nós cremos na palavra de Deus e foi destravado algo na nossa vida, quando nós entendemos que não éramos nós, mas era Deus em nós. Fica de pé no seu lugar.
Feche os seus olhos. Eu não vou fazer um chamado neste momento aqui ao altar, porque nós temos uma segunda reunião. E eu sei que Deus vai continuar falando contigo. Mas eu quero que você neste momento olhe para o seu interior. Quantas vezes você mesmo disse: eu não sou apto? E eu quero te dizer uma vez mais, realmente você não é. Mas você serve um Deus que pode todas as coisas. Você serve um Deus que não está buscando aqueles que estão aptos ou aqueles que são capazes, mas um Deus que está buscando aqueles que estão disponíveis. E se você é esta pessoa aí no seu lugar aonde você está, se você quiser se prostrar em onde você está, você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas somente fala: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não posso, eu não tenho a capacidade realmente de fazer tudo o que o Senhor está falando que vai fazer através da minha vida. Mas Senhor, eu sei que não sou eu, é o Senhor em mim. É o Senhor em mim. E comece a falar para Deus agora: Deus, realmente eu sou imperfeito, realmente eu tenho tantos defeitos, sou tão incapaz. Porque eu quis contar muito da minha história, queridos. Porque talvez você me vê hoje, eu falo assim: olha, o apóstolo mora nos Estados Unidos, uau, fala inglês, fala espanhol. Falo porque Deus me capacitou. Não porque eu sou mais inteligente que você. Eu aprendi inglês vendo televisão, lendo a Bíblia. Eu até hoje faço meu devocional em inglês. Se Deus usou a minha vida de um jovem que acreditou no que Deus estava falando para ele, o meu Deus não é diferente. O meu Deus não busca favoritos. Deus busca aqueles que estão disponíveis. E se você está disponível para Deus neste momento, eu quero te dizer: Deus vai te usar. Seja a área que Ele está te chamando, Deus vai te usar. Não se preocupe com a sua imperfeição, com os seus defeitos, com a tua incapacidade. Somente fala: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Pai, eu quero te agradecer já por tudo que está sendo destravado neste momento, Senhor, na vida de cada um que aqui está. Talvez havia muitos complexos, muita inferioridade, muitos temores, muitas palavras negativas, pessoas fazendo bullying, dando risada, burlando, falando que eles não são capazes. Esta igreja, essa região que está aqui, nada vai poder acontecer, nunca vão poder ser influentes. Talvez escutaram muitas coisas, mas seja surdo para essas coisas neste momento e olha para o Deus que você crê, para o Deus que você serve. E somente fala: Deus, eis-me aqui. Continua destravando, Senhor. Continua fazendo, Senhor amado, o que o Senhor quer fazer através da vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu já oro, Pai, pela reunião que vai continuar em seguida, Senhor. Pai, que realmente o céu se abra neste lugar. No nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar um forte aplauso ao Senhor.